Hora de conversar com o Renato Meirelles, com os números que explicam a nossa vida, nosso país, nosso mundo. A nossa pauta tá assim, ó. Lula precisa abraçar teologia da prosperidade para ganhar a população de baixa renda. Quando a gente leu teoria da prosperidade, obviamente pensamos em grupos evangélicos. Mas parece que é mais amplo que isso o nosso assunto, né, Renato? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Cheirinha, bom dia, Carla Bom dia. Bigato, bom dia a todo mundo que nos segue aqui na Band News. Teologia da Prosperidade fala sobre uma parcela e uma corrente do pensamento evangélico que defende o trabalho como um grande valor e que você receba aqui na Terra o fruto desse seu trabalho, da sua evangelização, o crescimento econômico que se dá através da sua fé. Eu escrevi, esse foi o título de uma entrevista minha que saiu na Folha de São Paulo, avaliando a queda da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesse momento aí do início do seu segundo governo, do segundo ano do seu terceiro governo. E o que a gente diz com isso? A prosperidade é conseguir ver a luz no fim do túnel. Isso não vale apenas para a população evangélica, que lidera a desaprovação de Lula, né? 39% dos evangélicos hoje avaliam de forma negativa o governo do Lula, mas principalmente há um brasileiro médio que não enxerga mais luz do fim do túnel, que está enxergando o presidente da República como alguém ranzinza que fica olhando para trás e que não é capaz de oferecer uma perspectiva de futuro e de crescimento econômico para a população brasileira. Ficou assim que o Datafolha e depois o IPEC mostraram os resultados da queda da popularidade do presidente Lula, ficou um grande debate sobre quem era o responsável por isso, né? O Lula chamou uma reunião ministerial, cobrou uma participação maior dos ministros, meio que lavando a própria mão sobre uma responsabilidade que só cabe a ele. Lula é maior que a esquerda, Lula é maior do que o PT, portanto, só Lula é o responsável pela queda da sua popularidade. Ô Renato, e quando a gente ouve, né, isso e essa própria teologia aí da prosperidade, embora fale bastante com o público evangélico, fala muito com a classe média também, né? Porque tem ali um eleitor médio que fala, só pensa em políticas para os mais pobres, é minha casa, minha vida para quem não tem onde morar, e para mim, e para a classe média. Bolsa migalha, bolsa esmola. Exatamente, isso, só dá esmola para os outros, e para mim, eu nunca sou contemplado com nada. Classe média também entra nesse bolo aí, né? Super entra. A classe média sempre foi um público em disputa, né, no eleitorado brasileiro. Em geral, você tem a elite com determinado tipo de pensamento e a base da pirâmide com outro tipo de pensamento. A classe média, ela não tem políticas públicas tão efetivas quanto a base da pirâmide, nem tem a poupança e a tranquilidade financeira que os mais ricos têm, né? Então, além de reclamar das bolsas, eles não estão conseguindo hoje usufruir ainda de uma melhora da economia que todos os números e todas as pesquisas econômicas tangibilizam isso através do crescimento do PIB, através da estabilidade da inflação. Então, eles ficam lá espremidos entre essas duas parcelas. Mas qual é o principal problema? Eles não enxergarem uma perspectiva de mudança de vida que no governo Lula 1 e no governo Lula 2 ele conseguia enxergar. E o que mudou de lá para cá? Muita coisa, mas principalmente a narrativa do governo. O governo Lula do passado, ele era um governo que trazia a bola no chão, que quando teve a crise econômica em 2008, 2009, falou, calma que vai ser só uma marolinha, confia em mim que nós sabemos para onde está indo. Esse governo que oferecia crédito para a população, que dava uma perspectiva real de melhora de qualidade de vida, era expresso por um porta-voz que falava com as pessoas. Esse porta-voz é o presidente da República.
Nesse governo, o Lula está gastando muito mais tempo para pautas internacionais e para falar mal do governo passado, como se fosse uma continuação da eleição, de um lado, e uma preocupação do presidente Lula em restabelecer um espaço global que ele já teve no passado e que hoje não tem mais. O problema é que essas pautas dizem pouco ao brasileiro médio. Essas pautas não oferecem nenhuma perspectiva de futuro e as consequências dessa falta de narrativa, dessa desconexão com o pensamento do brasileiro médio é o que tem sido o grande responsável pela queda de popularidade do presidente. E teve uma pauta que foi levantada ainda durante a campanha eleitoral e que ficou uma marca importante em termos de cobrança até do presidente Lula, que é da picanha e da cervejinha. O presidente Lula falou disso, ele foi perguntado no café da manhã com o presidente, em que os jornalistas estiveram, João Pedro Mello estava lá, ele foi perguntado sobre as pesquisas de avaliação, sobre o resultado, se isso preocupava ou não o governo. Em um dos momentos ele fala, pensa que eu esqueci da cervejinha e da picanha? Eu não esqueci. Falo até hoje que o preço da carne já baixou, tem que baixar mais, tem que baixar muito mais e tal. Ou você baixa o preço da comida ou aumenta o salário do povo. É a forma de permitir que ele tenha acesso às coisas. Mas o próprio presidente fez questão de lembrar dessa história, porque me parece que tem uma parcela aí do eleitorado que tinha uma expectativa em relação que virou quase uma brincadeira da picanha e da cervejinha, mas vamos lá, vamos falar de preço de alimento, por exemplo. Havia uma expectativa nesse sentido e que talvez não tenha se confirmado efetivamente, Renato. Conversa com qual eleitor? Isso aqui, esse recado do presidente. Olha, esse conecta com praticamente todos os eleitores, né? Do de baixa renda até a bancada aí do jornal, que é formado pela elite da classe A brasileira. Então vai de vocês ao morador da favela, preocupado com o preço da picanha, mas que simbolicamente representa uma volta aos tempos áureos do PIB crescendo a 10%. Então é sim uma brincadeira, mas virou uma simbologia de uma prosperidade que não existe hoje no discurso do presidente, que não fala para as pessoas, por mais que os números econômicos tenham melhorado. Então o presidente Lula está conseguindo uma proeza, que é a economia voltar a crescer e a popularidade a baixar. Não é fácil conseguir isso não, mas o presidente Lula tem se esforçado com afinco para conseguir cumprir essa meta. Eu tenho uma tese de que o Lula perdeu a classe média quando, vocês se lembram que ele usava muito o discurso do eles, né? Eles não querem o pobre no aeroporto, eles não querem o preto na faculdade, eles. E esse eles era um sujeito oculto. Mas você pressupunha que ele estava falando da super elite brasileira. Aí estouraram os escândalos de Mensalão e Petrolão, que, enfim, desgastaram bastante a imagem do PT. Aí vem Marilena Chaui fazendo discurso, dizendo que a classe média fede, e o Lula na plateia dando risada. A classe média começou a falar, escuta, esse eles não era o banqueiro, não é o empreiteiro, esses caras estão felicíssimos, estão ganhando muito dinheiro. Os pobres têm a bolsa isso, bolsa aquilo. Sou eu. É de mim que ele está falando. Eu que sou o excluído dessa equação. E aí você junta também com as notícias da corrupção e etc, etc. E a classe média, enfim, foi buscar outras alternativas e acabou caindo no colo da pior possível. Um governo fascista e etc, o resto é história. Mas foi isso. Eu vejo o Lula sendo vítima das próprias palavras, do próprio estilo de comunicação que funcionou até que a gente conheceu os intestinos daquilo que estava acontecendo no Brasil. Faz sentido sim, em especial uma parcela da classe média que ganha mais do que 10 salários mínimos. Mas vamos entender que na população brasileira, 10 salários mínimos de renda familiar fala para 10% da população das 72 milhões de famílias brasileiras. Então,
eu me considero classe média, provavelmente parte dos ouvintes consideram classe média, mas nós fazemos parte aí, ou parte dos brasileiros aí que tem uma renda familiar, somando a renda de todo mundo da família, maior do que 10 salários mínimos, são a ponta da pirâmide de renda do Brasil. Quando a gente fala da classe C, que é a verdadeira classe média brasileira, o presidente Lula perdeu, antes de tudo, o voto dos homens, né? Ele preserva ainda o voto das mulheres, aliás, diferente do que foi no primeiro mandato, na primeira eleição de Lula. Lula, após a primeira eleição, teve majoritariamente o voto feminino, e esse voto feminino da classe média, que ainda apoia o Lula, tem mais a ver com uma rejeição ao estilo violento e pouco gregário do ex-presidente da República, para ser gentil, do que com uma preferência efetiva do presidente Lula, da imagem do presidente Lula. Renato, sempre um prazer, parabéns pela virada de ontem, estupenda. Nossa. A gente se fala novamente semana que vem, até. Eu adoro esse jornalismo fantástico que vai em foco na verdade factual e que reconhece a superioridade do melhor. Legal, Renato. Até semana que vem. Valeu, Renato. Tchau. Beijos. Mundial que é bom não tem. Tchau, beijo. Beijo, Renata. Eu abri o microfone de novo, tá? Foi só uma brincadeirinha.